Você consegue fazer uma escolha sabendo que ela vai desagradar alguém que é importante para você? Você é capaz de escolher o melhor para você Se isso fizer você ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? Você acha fácil tomar uma decisão que vai contra as expectativas e opiniões das pessoas que você mais ama? Se você respondeu não para pelo menos uma dessas perguntas, isso é um sinal de que existem relações de dependência emocional na sua vida hoje e elas estão contribuindo para você se sentir travado ou perdido. Se eu te desse agora o dinheiro, a saúde E o relacionamento que você sonha em ter, a sua vida ficaria muito pior. e eu sei que isso sou esquisito e confuso. Como assim a minha vida ficaria muito pior? Eu quero mais dinheiro, mais saúde, mais felicidade nos meus relacionamentos. Você tá doida? Ok, você pode até falar ou pensar isso, mas vai escolher diferente. Porque a realidade é que muita gente não suporta ter aquilo que sempre quis. E assistindo a essa série aqui sobre dependência emocional, você vai entender por que você faria uma escolha dessas. E antes de eu aprofundar sobre a raiz desse problema, eu quero que você reflita sobre a sua vida. Quantas vezes algo ruim aconteceu justo quando uma das áreas da sua vida parecia que ia decolar? Bem-vindo e bem-vinda ao episódio 1 da série Dependência Emocional. Eu sou Vanessa Cesnik, sou doutora em psicologia, especialista em sexualidade. E nesse episódio você vai entender o que é dependência emocional, por que é tão difícil sair desse padrão e quais são os 8 perfis mais comuns de se repetir na sua vida. E aproveita e já deixa seu like e se inscreve nesse canal para você não perder nenhum episódio. Você já parou para responder a pergunta que eu fiz lá atrás? Ela é tão importante que eu vou repetir ela para você. Quantas vezes algo ruim aconteceu justo quando uma das áreas da sua vida parecia que ia decolar? Pode ser uma doença, pode ser um acidente ou até mesmo um golpe que você tenha caído e te fez perder dinheiro. Essas coisas não acontecem por acaso e elas estão diretamente ligadas aos perfis de dependência emocional que eu vou explicar para você até o final desse vídeo. Porque as pessoas, elas não repetem só a história, as pessoas repetem a forma como se colocam dentro da história. Esse padrão de funcionamento foi criado lá na infância para poder sobreviver aos traumas e ele foi repetido ao longo de toda a vida. E enquanto esse padrão não for interrompido, ele vai te levar a fazer escolhas ruins sem você perceber. Afinal, o que é dependência emocional? Você já deve ter ouvido por aí que dependência emocional é falta de amor próprio, é baixa autoestima, ou então é um apego exagerado a alguém que não valoriza você. E eu vou te dizer, não é bem assim. Na verdade, isso serve para apenas 1 ou 2 dos 8 perfis de dependência emocional. Os outros não se encaixam nessas características. Então aproveita e anota aí. Dependência emocional é quando você tem um vício em algum estado emocional específico para lidar com situações difíceis da vida. Seja para se relacionar com as outras pessoas, seja para lidar com as situações do dia a dia. Como assim, Vanessa? Você já ouviu falar de alguém que cuida de todo mundo, é sempre forte e mesmo quando precisa de ajuda, não consegue pedir? Para ela, isso seria considerado sinal de fraqueza ou até de incompetência. E como ela é viciada em ser forte, tudo o que leva para o oposto desse vício, ela simplesmente não consegue escolher. Outro exemplo é quando uma pessoa se sente culpada e tem a necessidade de aliviar a culpa sofrendo. Tem gente que é tão viciada nesse ciclo de se sentir culpada e aliviar sofrendo que basta errar algo pequenininho na vida que uma dor horrível no corpo aparece. Ela simplesmente não consegue evitar que esse ciclo se repita sem parar. Ou então aquela pessoa boazinha que nunca consegue fazer algo que possa desagradar quem está por perto. Ela é viciada nessa sensação de tentar agradar e toda vez que ela tiver que agir e correr o risco de desagradar alguém, ela simplesmente trava e não consegue seguir em frente. Ou seja, cada uma das pessoas que eu dei de exemplo são viciadas em um estado emocional específico. Ser forte, sofrer para aliviar a culpa ou agradar todo mundo.
E esse vício mantém essa pessoa em um ciclo de dependência emocional, que faz com que ela repita esse mesmo estado emocional sem parar. Se você ainda não entendeu direito, fica tranquilo, fica tranquila que eu ainda vou trazer mais explicações e tudo vai ficar claro como água. Agora, se você já se viu em alguma coisa que eu expliquei aqui, coloca seu comentário aqui que eu quero ler um por um deles, tá bom? Como surge a dependência emocional? Você já sabe que ela surge na infância, mas a questão é como que isso acontece? Quando a gente nasce, o nosso cérebro inicia um processo de aprendizagem muito rápida para definir as conexões cerebrais que mais garantem a sobrevivência. Pequenos problemas vão sendo registrados, assim como suas respectivas soluções, justamente para preservar aquela vida. Uma criança que está engatinhando e tira a mão do chão, bate a cabeça, chora e aprende que não pode mais fazer isso. Foi assim comigo, foi assim com você e foi assim com todo mundo. Ok até aí? Porém, e quando grandes problemas que realmente ameaçam a sobrevivência acontecem? Isso é registrado no cérebro como algo muito perigoso e se inicia um processo de tentativa de sobreviver àquele perigo a qualquer custo. A estratégia que deu certo uma vez é repetida mais uma vez e assim por diante, até que um caminho cerebral forte se cria para lidar com aquela situação de perigo usando aquela mesma estratégia. Isso faz com que ao longo do tempo seja criado um padrão de resposta automática cerebral, que toda vez que está diante daquele perigo, ativa aquela mesma estratégia que deu certo. A partir dessa lógica, existem dois grandes problemas. O primeiro problema é a definição de perigo na infância e também na vida adulta, ou seja, aquilo que ativa o sinal de alerta do cérebro. O segundo problema é qual é a resposta automática do cérebro quando o sinal de alerta está ligado, ok? Eu vou te explicar primeiro sobre essa definição de perigo. Na vida adulta, a gente sabe o que realmente é perigoso ou não. Cobra é perigoso, barata não é. Leão é perigoso, lagartixa não é. Pular de um precipício é perigoso, desagradar a sua mãe não é. Acontece que o seu cérebro não foi moldado apenas para reagir ao que sabemos racionalmente que é perigoso, mas também ao que na infância foi considerado perigoso. E para um bebê e uma criança, problemas que acontecem na relação dela com pai, mãe e cuidadores principais são fatores de muito perigo, porque a sobrevivência dela realmente depende daquelas pessoas. E é por isso que o que acontece na infância, envolvendo essas pessoas, se torna tão relevante para o cérebro da criança e também para o cérebro do adulto. Uma criança que cresceu vendo o pai bater na mãe toda vez que ela ia mal na escola, aprende que errar é perigoso, tanto para ela como para as pessoas que ela ama. Uma criança que foi abusada e sentiu uma cosquinha na hora do toque, você entendeu o que eu falei? Aprende que sentir prazer genital é perigoso. Uma criança que tinha pais agressivos e violentos aprende que desagradar as pessoas é perigoso. Uma criança que teve que cuidar de outra criança que se machucou aprende que se não cuidar o tempo todo é perigoso. Uma criança que sofria bullying toda vez que ia apresentar um trabalho na escola aprende que se expor é perigoso. E eu posso ficar até amanhã dando exemplos reais de milhares de pessoas que passaram em atendimento comigo ou sob minha supervisão, mas não precisa. Eu acho que você já entendeu que aquilo que gerou muita dor emocional na infância vai ser visto como perigo pelo seu cérebro de hoje, especialmente aquilo que fez você acreditar que não seria amada pelo seu pai, pela sua mãe ou pelos seus cuidadores principais. E junto com isso, os sentimentos de medo, de vergonha ou de culpa, porque tudo isso ativa diretamente o sinal de perigo no cérebro. E aí que mora o segundo problema. Qual a resposta automática do cérebro quando está diante de um perigo? Aquela estratégia que foi criada e repetida desde a infância para garantir a sobrevivência é o que a gente chama de vício existencial. Para algumas crianças, a estratégia que deu certo foi ser forte. Então, a resposta automática do cérebro diante do perigo é ser forte, de forma que isso vira um vício existencial. E ela não consegue pedir ajuda nem quando ela precisa.
Para outras crianças, a estratégia que deu certo foi agradar os pais a qualquer custo. Então a resposta automática do cérebro diante do perigo é tentar agradar e esconder a sua própria opinião, até isso virar um vício existencial. Para outras crianças, a estratégia que deu certo foi aliviar a culpa sofrendo. Para outras foi cair e se machucar antes de uma prova difícil para ter uma desculpa do porquê não conseguiu tirar 10. Para outras crianças, o que deu certo foi ficar doente e ir para o hospital 1, 2, 3, 10 vezes. A repetição desse vício existencial de forma automática pelo cérebro é o que gera cada um dos 8 perfis de dependência emocional que você vai ver aqui nessa série. E é também o que gera as escolhas de ficar doente, se envolver em um acidente e cair em um golpe ou atrair relacionamentos tóxicos. E é justamente por causa disso tudo que é tão difícil interromper os padrões de dependência emocional, porque nós não conseguimos apagar de um cérebro uma estratégia que deu certo, ainda mais falando de sobrevivência. O que a gente consegue fazer é criar novas estratégias diante dos alertas de perigo para ensinar novos caminhos possíveis. Mas o caminho trauma-solução, que já foi criado na infância, não consegue ser ressignificado ou apagado. E é por isso que você precisa fugir de quem fala que pode curar ou acabar com a dependência emocional completamente, porque isso não é possível. O seu foco, mesmo assistindo a essa série, não pode ser de querer acabar com isso para sempre, mas de conseguir neutralizar essa resposta automática do cérebro diante daquele alerta de perigo específico, um dia de cada vez. Para finalizar esse vídeo, que já está enorme, eu vou falar para você quais são os 8 perfis de dependência emocional que você vai ver ao longo dessa série. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum episódio daqui para frente. Então vamos lá! Os 8 perfis são cuidador, bonzinho, perfeito, coitadinho, culpado, controlador, camaleão e redentor. Em cada um dos próximos episódios você vai aprender sobre a origem de cada um na infância, como funciona cada perfil na vida adulta, o que cada perfil faz para tentar ser amado, o que ele nunca mostra para ninguém e perguntas para você identificar se isso acontece ou não na sua vida. E no último episódio você vai entender como cada um desses perfis escolhem coisas ruins o tempo todo. E aí, preparados? No próximo episódio a gente vai mergulhar no perfil cuidador, aquele que sempre carrega o mundo nas costas, assume os problemas de todos, inclusive de quem nem pediu ajuda. Por trás do rótulo de forte existe alguém exausto que nunca aprendeu a pedir cuidado, nem quando realmente está mal. E se você gostou desse vídeo, já compartilha com todo mundo que você conhece para blindar o seu ambiente. Lembre-se, quando todo mundo fala a mesma língua, tem menos mal entendido e mais parceria para sair do automático. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!